Ilustres amigos do canal, tudo bem? Os cortes na taxa Selic, a taxa de juros do Brasil, podem ser mais rápidos. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A opinião do importante ex-diretor do Banco Central e você vai entender qual é o fundamento dele para que cortes maiores aconteçam numa entrevista interessantíssima que ele deu agora. E você vai entender aqui no canal. A matéria diz assim: ciclo de corte nos juros pode ir além do esperado, diz Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central. Ele deu uma entrevista para Bloomberg Linha. Ex-diretor do Banco Central compara o quadro atual com o de 2016, quando, em sua avaliação, a queda da Selic demorou e a inflação veio abaixo da meta. Eu vou detalhar as principais partes desta entrevista nesse nosso vídeo. Agora, se você quiser ler a entrevista na íntegra, tá aí o título para você. Só que antes eu quero entender, qual é a sua opinião? O corte começa já na quarta-feira. Você está apostando num corte de 0,25 ou num corte de 0,5%? Escreva aí nos comentários, porque de acordo aqui com a opção de Copom, que eu vou colocar aí na sua tela, o mercado está bem dividido. 53% apostando num corte de 0,5%. E agora, nós temos 43% apostando na queda de 0,25%. Em outras palavras, não temos a certeza de qual vai ser o valor do corte. Já sabemos que será 0,25 ou 50, mas quem disser que tem certeza, provavelmente está mentindo. Por isso que eu quero saber a sua opinião. Continuando, a primeira dúvida que as pessoas ficam é: quem é essa pessoa? E eu gosto sempre de trazer a opinião de pessoas do mercado que tenham responsabilidade, que tenham histórico, que sejam realmente aí de credibilidade. Por isso eu trago aí o currículo dele. Ele trabalhou no Banco Central em 2015, em 2016. Ele foi chefe de pesquisas para mercados emergentes das Américas do Nomura. Depois trabalhou também como economista-chefe do UBS para o Brasil. Enfim, tem um histórico bem interessante e ele é muito atuante no Twitter. Caso você tenha Twitter e queira acompanhar a opinião dele, você vai verificar que ele é bem direto, bem objetivo e duro nas suas posições. Então vamos entender o que ele disse. Ele disse que há um espaço para um corte de 0,5 ponto, aposta que ganhou força no mercado nesta semana, depois do upgrade da nota de crédito do país, do Brasil, pela agência Fitch Ratings, que saiu então de BB- para BB. E ele disse ainda, além da deflação acima do esperado. Dois pontos interessantes que ele colocou. O primeiro ponto, inclusive, eu gravei um vídeo específico para o Clube de Membros. Se você quer participar do Clube de Membros, eu vou deixar o link aqui no alto, que você tem vários planos, dependendo dos benefícios que você quer. Mas você tem lá mais de 70 vídeos já gravados. Bom, dito quem é Tony Volpon e entendida a posição inicial dele do corte de 0,5%, vamos entender o posicionamento dele, que está baseado na chamada taxa neutra de juros. Se você nunca ouviu falar, presta atenção. Ele diz assim, que a primeira coisa, antes de discutir a queda de juros, é você definir a taxa neutra de juros. Se você nunca ouviu falar nesse termo, é um termo que define, então, aquela situação econômica que nem vai estimular demais a economia e nem fazê-la contrair. É um estágio ali que dá estabilidade para que a economia continue rodando e continue rodando bem, sem muito estímulo e nem sem contração. E ele diz que o BC aumentou, então, a expectativa aí para 4,5%, alegando que isso subiu, e explica por que a inflação demorou para ceder.
4,5% era a inflação. Só que ele diz, por trás disso, apesar de não admitirem, está a visão de que a política fiscal vai ser expansionista. O que ele está dizendo é que o mercado está aí projetando que vai ter uma política fiscal expansionista, vai ter mais dinheiro na economia pelo governo. E ele não concorda com isso. E tem uma posição bem interessante que eu quero trazer aqui para você, que é quando ele entra na taxa neutra de juros. Ele fala, para pensar no tamanho do ciclo de queda, se é 0,25% ou se é 0,5%, precisamos considerar o médio e o longo prazo. E ele diz, a Selic vai cair em uma parametrização de inflação com expectativa entre 3,5% e taxa neutra de 4,5%. E aí ele diz, colocando um prêmio nisso, vai para 8,5% e 9%. Essa seria a Selic neutra, ou a taxa de juros neutra. É o patamar que ele acredita que nós teríamos aí para poder a economia rodar bem. Lembrando, nós estamos em 13,75. Para cair para 8,5%, estamos falando de uma queda de 5%. É uma queda extremamente elevada que o mercado não está projetando para os próximos meses. Mas é a opinião dele e eu quero trazer aqui para você. Aí a entrevistada perguntou, mas e a discussão? Como que vai ser essa discussão do corte? Se você não sabe, o Comitê de Política Monetária tem 9 membros que decidem em conjunto pelo corte ou não da taxa Selic. 2 novos membros vão estar agora na reunião, nessa reunião de quarta-feira, e já foram nomeados então pelo governo. Então me parece que algo é certo, não vai ter unanimidade na decisão. Vamos tentar entender melhor. Ele diz, Roberto Campos Neto fala que ele é um voto em 9. É verdade, é só um voto. Mas o presidente forma consenso. O que ele quer dizer é que as pessoas tendem a votar com o presidente. E ele fala, tem um grupo linha dura que vai admitir no máximo 0,25. Já o Galipo, que é o novo diretor do Banco Central, um dos 2 novos, vai pedir 0,50. A questão é para onde vai o consenso agora. Ele pode olhar para a precificação do mercado ou contra a precificação de mercado. Enfim, é a mensagem que se quer passar que é o mais importante. E ele fala que essa discussão vai acontecer daqui para frente. Continuando, ele diz então sobre a posição dele. E ele fala, Gabriel Galípolo chega ao Banco Central sobre incerteza, ou seja, o mercado está com uma certa desconfiança. Só que ele discorda disso. Ele fala, até que ele prove o contrário, e caso chegue à presidência e persiga os 3%, ou seja, a meta de inflação, há essa primeira visão de trabalhar entre o centro e o topo da meta. O mercado não está sendo irracional em estacionar a expectativa em 3,5%. Só que veja esse ponto aqui. Um ponto importante sobre isso é que tem gente usando esse fato. Qual é o fato? O fato dele ter sido indicado pelo governo e por esse ele ser ligado à Unicamp para não baixar os juros agora. Tem gente utilizando esse fato. São coisas totalmente diferentes. Essa desancoragem de 3,5% da inflação não é razão para o Banco Central não baixar os juros agora. Em outras palavras, ele continua enfatizando então que haja uma queda de 0,5%. E ele traz então agora uma retrospectiva do que aconteceu em 2 períodos lá atrás, 2016 a 2018 e 2019/20. Ele diz que foi um erro lá atrás chegarmos então a uma taxa Selic de 2%. Ele diz, olhando para frente, o ponto central é olhar a taxa neutra. Novamente, ele toca nesse ponto, que ele fala que seria entre 8% e 9%. Só que aí ele entra com um detalhe bem interessante. Podemos pensar em uma possibilidade de política expansionista, chegando a 6%, 7%. Isso é possível dentro desse ciclo, até porque exageramos com uma taxa alta demais. Em outras palavras, ele acredita, inclusive, que a taxa Selic pode cair para 6%, 7%. E ele menciona em 2016 o que aconteceu. O ciclo demorou a começar. E eu entendo que ele está trazendo isso como referência, porque na opinião dele, o ciclo também está demorando. Só que ele fala, a inflação veio abaixo da meta no ano seguinte. Temos o mesmo risco aqui.
Em razão disso, podemos ter um ciclo mais rápido, quedas mais rápidas na taxa Selic e mais profundo do que está sendo precificado pelo mercado. Então, ele está advogando mesmo por queda de 0,5% e quedas mais rápidas daqui para frente. Só que ele fala que tem risco. Tem N choques exógenos que podem impactar o tamanho desse ciclo. O que ele quer dizer com isso? Que há situações que não dependem diretamente do Banco Central. E essas situações podem vir impactar no futuro. Só que ele fala, se tirarmos isso de consideração e tratarmos só daquilo que conhecemos, vejo vários drives indicando desinflação, como câmbio e commodities, apesar da alta pontual agora. Então ele diz que não está preocupado com essas variáveis exógenas, essas variáveis externas que o Banco Central não tem controle, mas sim com aquelas que ele pode controlar, como a política monetária, a taxa de juros. E aí a entrevistada pergunta como está a economia brasileira. E ele fala, vejo a economia brasileira como uma economia dual. Entenda o que ele quer dizer. O setor primário, que é esse que eu coloquei aí para você, está bombando, está nas alturas, o que fortalece as contas, valoriza o real e ajuda na inflação. O resto da economia está patinando, em razão, em parte, da própria alta de juros. Em outras palavras, ele está dizendo, baixe a taxa de juros de forma mais rápida e de forma constante aí, e nós vamos verificar então que a economia começa a recuperar muito mais rapidamente. Agora, mantendo os juros mais altos, fica difícil para as demais áreas, então, estarem se recuperando. Aí o entrevistador perguntou sobre as tensões entre Banco Central e o governo, uma vez agora que temos dois novos indicados que certamente vão pedir uma taxa Selic caindo 0,5%. E ele fala, existem vários cenários catastróficos, como uma tentativa de tirar Roberto Campos Neto e uma grande mudança na meta. Dois cenários que ele chama de catastróficos. Tudo isso pioraria o cenário. A chegada de Galípolo e sua provável ascendência à presidência coloca um ponto de atenção, porque nunca na história alguém vindo de uma escola heterodoxa foi presidente. Só que se você acha que ele vai advogar nesse momento contrário, ele fala que não. O governo vai nomear outra pessoa no final do ano, que deve ser dessa escola. Não há razão para pensar que não. E aí ele diz então que vai ter uma troca de regime no Banco Central. E nós temos ver como que essa troca vai ser negociada. Em outras palavras, o que todo mundo está dizendo que é um cenário catastrófico, uma intervenção política ou algo dessa natureza, Tony Volpon não diz isso, ele pensa de uma forma bem contrária a essa. E ele diz, se ele é um agente de mudança, e aí ele está falando do Galípolo, que é o novo diretor, chegando para fazer algo diferente, eu gostaria de saber o que é diferente. O fato dele achar que a taxa de juros deve cair mais rapidamente, eu também concordo, mas preciso entender o ponto de vista dele. Então veja, os fins aí podem estar justificando os meios. O fim seria a queda da taxa de juros. Vamos entender qual é a justificativa para isso. E aí ele traz aí a informação que ele está curioso para saber sobre o novo diretor, qual é a visão dele, por exemplo, sobre o câmbio, por exemplo, sobre a questão da inflação, entre outras questões que ele traz para cá. E ele não acredita, então, nessa tensão de governo e Banco Central, mas sim na necessidade imediata de uma queda maior da taxa de juros. E aí ele vem, juros altos nos Estados Unidos e baixos no Brasil pode trazer algum problema para a economia? Ele menciona que a pandemia foi um evento único no passado, que houve um excesso fiscal e monetário. Um excesso fiscal na medida que o dinheiro foi colocado na economia. Muitos auxílios foram dados, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E monetário porque reduziu muito a taxa de juros. Chegou a níveis nunca imagináveis. E ele diz o seguinte, o histórico da economia americana é de que quando a inflação alta, o Fed demora a pisar no freio. Depois, pisa forte e joga a economia para a recessão. O final da história tem que ser comemorado, apesar de ser um erro de previsão. Uma grande recessão nos Estados Unidos não irá deixar o Brasil de lado. Então ele realmente tem preocupação com o mercado americano.
e está dizendo que se lá tiver uma recessão, certamente nós vamos sofrer aqui desse lado. Só que ele diz que não é 1 ou 2 pontos de juros que vai gerar uma saída de capital aqui no Brasil, como muitos advogam. Até porque entrou muito dinheiro em razão da Selic alta. E ele diz, nós podemos perder um pouco com o carry trade de juros, mas ganha-se com entrada na Bolsa de Valores. E uma coisa pode compensar a outra nesse processo econômico. Agora eu quero saber aí de você. Você concorda com ele? Primeiro ponto, que nós precisamos ter essa queda de 0,5%. Sim ou não? Qual é a sua opinião? Segundo ponto, que ficar olhando só o viés político não é a solução. Nós temos que olhar mais para a economia e muito menos para esse viés, essa discussão política que existe lá. E o terceiro ponto que ele coloca aí importante. Você acha que se tiver recessão nos Estados Unidos, aqui no Brasil não vai ter nada? Escreva aí nos comentários. E se você realmente quiser aprender um pouco mais, entre para o Clube de Membros. A descrição está na descrição do vídeo. Você clica aí e você vai ver aí um dos links do Clube de Membros. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito tempo com as suas famílias. Um abraço e até o próximo vídeo.